Hoje celebramos a memória de São Policarpo, bispo de Esmirna, na Ásia Menor. São Policarpo foi discípulo de São João Apóstolo. Inclusive, no livro do Apocalipse de São João, uma das cartas às 7 igrejas é dirigida justamente à igreja de Esmirna, da qual São Policarpo era bispo. Segundo a tradição, foi o próprio apóstolo que instituiu, que estabeleceu São Policarpo como bispo daquela igreja. Então, trata-se de alguém daquela geração que nós chamamos de subapostólica. Aqueles cristãos que conviveram com os apóstolos, viveram ali entre o final do 1º século e o início do 2º século. Santo Inácio de Antioquia, no seu caminho para Roma, onde sofreu martírio, esteve em Esmirna, foi acolhido por São Policarpo, e nós temos 2 cartas de Santo Inácio, uma dirigida a São Policarpo e outra dirigida à igreja de Esmirna. No século II, nós temos o testemunho de Santo Irineu de Lyon a respeito de São Policarpo, uma antiquíssima ata de martírio que conta como aconteceu a morte de São Policarpo, e até uma carta de São Policarpo aos Filipenses. Então, há vários documentos antigos que atestam a santidade e o culto, a veneração que os primeiros cristãos, ali no século II, tinham por São Policarpo de Esmirna. Portanto, testificando que a igreja, desde os primórdios, venerava os mártires, venerava os seus santos bispos. São Policarpo sofreu martírio aos 86 anos. Houve uma grande perseguição, ele foi capturado e dias antes ele tinha sonhado com o seu travesseiro queimando, pegando fogo. Entendeu então que ele seria mártir pelo fogo, como de fato aconteceu. Tentaram, porque era um homem velho, tentaram convencê-lo a renegar a fé cristã. E ele então disse, aos 86 anos, eu sirvo a Jesus Cristo, meu Senhor, e Ele nunca me fez nada de mal, porque agora eu vou ofendê-lo, eu vou renegá-lo. Então ele foi colocado na fogueira, mas a ata do martírio conta que o fogo fez uma espécie de redoma em volta dele, assando como se fosse um pão. E a sua morte é então vista como uma extensão da Eucaristia, assim como Santo Inácio de Antioquia, que disse, eu sou o pão de Deus, eu sou o trigo de Deus. Então ele oferece a sua vida em sacrifício, como se o seu martírio fosse também ele uma Eucaristia. Santo Inácio testemunha a santidade de São Policarpo, um grande bispo daquela geração subapostólica. Ele esteve inclusive em Roma, conversando com o Papa Niceto, que era o Papa da época, sobre a data da Páscoa, porque essa era uma questão controvertida entre os cristãos. Em cada região do mundo se celebrava a Páscoa numa época, numa data, e
São Policarpo esteve em Roma conversando com o Papa a respeito da festa da Páscoa, da data em que se deveria comemorar a Páscoa. Hoje, na primeira leitura, São Tiago nos lembra que nós fazemos planos, amanhã farei isso, depois de amanhã farei aquilo, e, no entanto, nós não sabemos sequer se estaremos vivos. A nossa vida não nos pertence. Então ele diz: não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida. Devíeis dizer, se o Senhor quiser, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, ela não nos pertence. Nós fazemos os nossos planos, mas, como diz o Salmo, o Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Por isso nós sempre devemos confiar na providência de Deus, nos confiar aos cuidados de Deus, que conduz a nossa vida conforme a sua vontade. E no Evangelho, São João, de quem São Policarpo foi discípulo, diz a Jesus que censurou alguém que estava expulsando demônios em seu nome, mas não era um dos 12, não era um dos discípulos, não andava com eles. E Jesus censura São João, dizendo que não é contra nós, é a nosso favor. Então, às vezes, na igreja, existem esses partidarismos. Se não é do meu grupo, se não pertence à minha panelinha, então não serve, não é coisa boa, não é bom o suficiente, só é bom se pertencer ao meu grupo. E Jesus, então, nos adverte para tomarmos cuidado com esses exclusivismos e nos mantermos fiéis, isso sim, à sua doutrina, à igreja, independentemente do grupo a que pertençamos. Então, vamos pedir hoje a Deus, por intercessão de São Policarpo, que nós, como ele, tenhamos confiança no seu cuidado, na sua providência, porque não sabemos o dia de amanhã, mas, sabendo que Deus tem sido sempre tão bom conosco, que nós jamais reneguemos a nossa fé e lhe sejamos sempre fiéis. Amém.